E começando mais um vídeo aqui nesse canal lindo e maravilhoso. Gente, estou muito feliz, fico mais feliz ainda quando vocês voltam para ver mais um vídeo. E olha, nunca se esqueça de deixar aquele like, porque é ele que motiva, tá? A inscrição motiva mais ainda, mas você deixando o like significa que você está gostando do que eu estou postando, tá bom? E se você faz parte de alguma dessas organizações, deixe seu comentário aqui embaixo. Quem sabe você pode participar de uma live comigo. Gente, o seguinte, hoje eu vou estar sendo bem claro e bem específico sobre um assunto. Ateísmo. Quem aqui já viu, já ouviu falar ou conhece alguém que é ateu? Bom, para a gente entender, temos que começar lá do comecinho. O que significa a palavrinha ateu? A palavrinha ateu significa sem Deus, ou seja, sem Deus para cultuar, sem acreditar num Deus. Então, no God. É isso que significa a palavra ateu. Tranquilo, então a gente já entendeu. Não se trata então de uma religião, Renan? Isso, não se trata de uma religião, porque não religa você a nenhuma divindade, não religa você a nada. É simplesmente uma pessoa ateia, é uma pessoa que simplesmente não crê em nada. Só crê na existência dela e ponto. Nada mais. Então não é uma religião. Será que é uma seita? Será que é uma organização? Então vamos lá. Primeiro ponto, por que uma pessoa se transforma ateu? Sabe, por muito tempo eu já tentei entender. Eu tive uma professora de física na escola e ela era ateia. A gente brigava demais com relação a isso. Até ela me dá um trabalho uma vez. Deu um trabalho para uma sala inteira num final de ano. A gente deveria fazer uma tese de qualquer coisa. Teria que fazer capa, índice, contracapa, explicar a tese, mostrar os endereços da onde a gente pegou, os livros, quem escreveu, quem foi o autor, né? A data e tudo mais. Teria que deixar tudo bem declaradinho. E eu escolhi fazer uma tese a respeito de não revolução e sim criacionismo. Eu sei que foi uma briga e depois ela me chamou para debater na frente da sala, a gente debateu, ela me deu 7, com um olhar de mau gosto para mim, ela me deu 7, sendo que valia bem mais o meu trabalho, porque eu provei para ela bastante coisa. Só que é o seguinte, eu passei a entender uma coisa, como é que você vai provar para um ateu que ele está errado? É da mesma forma que você vai provar para um transexual que ele está errado. Como é que você prova? Na cabeça dele ele está certo, né? Na cabeça de um homossexual ele está certo. Então, é difícil explicar como fazer a pessoa entender, mas você faz o seu papel. Então eu passei a tentar entender por que uma pessoa vira ateu. A pessoa não nasce ateu, ela vira ateu, porque coisas acontecem no decorrer do caminho e ela se decepciona. Como, por exemplo, decepções com igrejas, decepções com a membresia da igreja, ou uma oração não respondida, ou a pessoa se decepciona porque ela ora tanto, ela vai tanto na igreja, ela vai na tarde da bênção, faz isso, faz aquilo, jejua, ora, e de repente a morte vem e ceifa a vida da mãe da pessoa, ou do irmão. Essa pessoa entra num colapso, a cabeça dela não está preparada. Era uma pessoa sem base, sem fundamento na fé que ela professava. Aí o que acontece? Ela joga a culpa toda em Deus. Ela joga a culpa toda na religião. E daí ela passa a acreditar que não tem em que acreditar, que a vida não passa daquilo, que a vida é só um ciclo, né? Então, existem dois tipos de ateus. Tem o ateu praticante e o não praticante. Qual é a diferença? O ateu praticante é aquele que ele prega o ateísmo, que ele não tem uma igreja, não tem uma sede, não tem nada para eles, tá? Eles são simplesmente pessoas individuais que vivem por si mesmos. Mas o ateu praticante é aquele que tenta passar para você a ideia de que não tem um Deus. Ele tenta passar a informação de que você está sozinho no universo, é você por você e nada mais. E o ateu não praticante, ele acredita na mesma coisa, só que ele simplesmente se cala, ele fica quieto.
Bom, qual dos dois sofre mais? O praticante. Por quê? Porque vamos supor que ele se depara com um religioso ou com um cristão que está bem informado das coisas da vida, das histórias, porque a Bíblia ela relata muitas histórias que foram comprovadas, né? E o ateu ele tem uma coisa, ele se apega muito na ciência. O ateu ele acredita só no que a ciência prova. A ciência provou, ele acredita. Se a ciência conseguir provar a existência de um Deus, aonde Deus habita, se provar que existe mesmo o inferno, se provar que existe mesmo um lugar para onde as pessoas vão e ficam lá vivendo e eternamente, se a ciência provar, ele acredita. Se não provar, ele não acredita. Esse é o ateu. Agora, o ateu praticante, quando ele se bate de frente com um cristão, um religioso, alguém que entende da história da humanidade, de tudo que acontece. Ah, meu filho, ele soa bonito, ele soa, passa apertado, porque ele não tem base teológica, ele não tem base histórica e nem científica para desmoralizar e derrubar um crente. Entende? Então, crente eu estou falando é a pessoa que crê. Pode ser um católico, pode ser um cristão protestante, pode ser qualquer um que lê a Bíblia. Se ele encontrar uma pessoa bem aprofundada e bem estudada, ele paga pau. E o ateu não praticante, ele simplesmente fica quietinho na dele e não acredita em nada. Tá? Qual é o problema de ser ateu? O problema de ser ateu é de não crer em nada mesmo, simplesmente. Quando você acredita que você está sozinho no universo, você vive uma vida muito sem sabor. É uma vida sem sabor. Agora, se você for pesquisar, o Leandro Carnal, ele é um ateu. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele faz uma comparação do evangelho, ou seja, de qualquer tipo de evangelho, ele faz uma comparação com a psicologia. Então pode ser qualquer evangelho, pode ser o evangelho, a religião indiana, a religião chinesa, qualquer religião. Ele acredita que a religião em si é como se fosse uma psicologia, porque é muito simples. Como você diria, ele fala, né? Como você diria para uma mãe que perdeu seu filho? O filho está indo para o serviço, bate a moto e morre. Se você disser para ela assim, morrer qualquer um ia morrer mesmo. A gente nasceu para viver até morrer e o seu corpo é matéria, vai se desintegrar e tal. E você falar assim dessa forma fria, calculista e científica do corpo. Se você falar isso, você vai deixar a mulher super desesperada, não é? Agora, se você pegar e usar a teologia para explicar, olha, o seu filho, ele era um menino bom, Deus o retirou da terra antes que acontecesse coisa pior, ele está com Deus, ele está num paraíso, ele está num lugar tão bom que logo logo quando você se for, você vai encontrar com ele, vai viver eternamente. Então o Leandro Carnal ele usa essa comparação para dizer que o evangelho é melhor, só que ele não crê no evangelho. Então, dá para entender? No fundo, se você prestar atenção, ele crê, só que não quer crer. É uma pessoa, eu acredito, no meu ponto de vista, que é porque ele não sentiu a faísca de Deus na vida dele. Mas é isso. Isso é o ateísmo. É uma pessoa que crê que não crê. Crê e não crer. Para os ateístas de plantão, os não praticantes, o cristianismo, as religiões, não passa de invenção humana. Mas para os radicais, eles acreditam que o cristianismo e as religiões é o mal do mundo. É invenção humana e isso é para destruir a mente das pessoas. É para enclausurar, é como se fosse domar e dominar a mente das pessoas, a vida das pessoas. Tudo para distorcer as pessoas, para poder tirar o seu dinheiro, para poder controlar as pessoas, como se as pessoas fossem robôs, entendeu? Vamos supor, você pecou, você tem que rezar 10 Ave Maria, você tem que fazer isso, fazer aquilo e pagar tanto e tal. Você inventa uma regrinha e a pessoa se prende naquilo. É isso que os ateístas radicais acreditam. Eles acreditam que a igreja distorce tudo, inventa alguma coisa para poder manipular, para poder controlar as pessoas. E não é, gente, e não é, tá? Agora, com relação a todos os tipos de religiões que existem,
Cada uma tem a sua filosofia, cada uma tem a sua teologia por trás de tudo. Mas para você saber qual realmente acerta, se existe mesmo Deus ou não, se você vai mesmo daqui dessa vida para outro mundo, se você teve outras vidas, para que você saiba o certo sobre tudo isso que é pregado hoje em dia, você tem que mesmo ter vivência, é buscar a Deus. Eu vou contar uma historinha bem rapidinho para vocês, só para encerrar, mas é assim, um pastor evangélico, ele ficou decepcionado com algo que aconteceu. A mulher dele morreu de câncer. Ele ficou muito decepcionado, mas muito mesmo. E ele tinha uma filhinha pequenininha, sabe? Ele decidiu que Deus não existia. Simplesmente, ele falou, Deus não existe mais para mim. Ele levou minha mulher, sabe? Ele ficou decepcionado, arrasado. Então, ele decide fazer uma coisa. Ele fala, eu vou pegar a minha filha e vou levar para longe da civilização, para longe de tudo e de todos, porque eu não quero nunca que ela ouça falar o nome de Deus, ela nunca vai ouvir falar o nome de Jesus. E ele pega e some para, vamos dizer, a Mata Amazônica, mas eu não sei para onde ele foi, mas vamos dizer que ele foi para a Amazônia. E ele ficou lá, vivendo com aquela menininha. Tá bom, a criança foi crescendo, foi crescendo. Certo dia, a menina já estava meio grandinha, e sentados os dois assim no alto de uma montanha, começaram a ver o pôr do sol, aquela coisa mais linda, o céu ficando laranja, as andorinhas passando, gaivotas. A menininha fez uma bela e simples perguntinha, falou, pai, como tudo isso foi feito? Da onde surgiu tudo? Eu queria saber, por que existiu o sol, as árvores, os pássaros, a formiguinha? E ela começou a formular as perguntas tão bem formuladas e o pai dela ficou de, vamos falar o português claro, ficou de boca abrida. O pai dela ficou assim, falou, puxa vida. E daí, aquilo mexeu tanto com ele, e ele viu Deus nas coisas, ele começou a ver Deus. Porque vamos lá, ateu de plantão, como é que você explica um sol que ele tem hora para chegar e tem hora para ir? Como é que você explica a lua, que ela tem hora para chegar e hora para ir? Né? É um ciclo. E isso não foge do controle nunca. Como é que você explica uma terra que fica num eixo? Ela fica assim na diagonal, fica num eixo certinho, para deixar as calotas polares, né, nos seus devidos lugares. Então a Terra não fica nem muito gelada nem muito quente. Como você explica a rotação da Terra e você não cai? Como você explica a Terra girando em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol? E, sabe, se você for parar para pensar, gente, não tem como falar que não existe um Deus. Como você explica? Vamos falar de uma espécie de planta, a uva. Nasce a rama da uva, ela cresce, ela vai trepando em algum lugar, numa árvore, numa cerca, num lugar feito para ela mesma. Ela está trepando ali. Aí dela sai aquela uva linda. E você come e ela não tem gosto de terra, porque ela se alimenta da terra, mas ela não tem gosto de terra. E com a uva se faz o suco de uva, se faz vinho. E a uva, se você prestar atenção, descasca ela e pega a casquinha dela, você vai ver a ramificação de veinhas que ela tem, vasinhos, né? Aí lá dentro da uva tem a sementinha, ou seja, vamos dizer que fosse o esperma da uva, que aquilo você mastiga a uva, gospe na terra e nasce outro pé de uva. Como você explica uma centelha de vida de uma amoreira gigantesca, de um cedro, dentro de uma sementinha? Como você explica? A centelha da vida de uma gigantesca árvore dentro de uma semente. Não tem como você não crer que não existe um Deus. Não tem como. Entende? E daí o pai começou a pensar e pensar e pensar, e aquilo atormentou ele. Ele falou, filha, eu vou te explicar. Existe um Deus. E ele começou a contar a criação de tudo e ele explicou sobre tudo. Agora, difícil você crer em um Deus que você não vê se você não crê nas coisas que tem em volta. Difícil mesmo é você crer que tudo que está na sua volta foi criado por uma bomba, uma explosão, um Big Bang. Vieram dois negócios e explodiu tudo e formou tudo que tem hoje. Isso é difícil acreditar. Agora, acreditar que existe um Deus. Gente, você vê uma pessoa possessa
por espíritos malignos, e você fala, sai em nome de Jesus, e aquele espírito grita, e ele rosna e range e sai. Como é que você explica? Você falou o nome de Jesus. É o nome que expulsou? Não, é Jesus. Significa que ele existe. Como é que você explica isso? Aí você diz para mim, não, existem milhares de deuses, que nem na Índia. Existem milhares de deuses, 14 mil, não sei quantos deuses lá. Tá. Beleza, existem tantos. Mas então, quando tiver um possesso na sua frente, expulsa o demônio pelo nome de um daqueles deuses. Vamos ver se funciona. Expulsa pelo Buda ou qualquer coisa. Vamos ver se sai. Agora fala o nome de Jesus. Ele rosna, ele entorta e sai, porque é o nome de Jesus. Entende? Por que, Renan, você se definiu como um cristão? O que fez você acreditar que existe só um Deus? Eu sou monoteísta, tá bom? Como que você acredita que existe só um Deus e ele é três? Ele é trindade. Ai, gente, eu fugi do tema, mas é meu momento. Eu acredito no seguinte: existe só um Deus, mas eles são três. É uma equipe. São três, mas eles são um em atividade. Eles não fazem nada em desacordo, entende? Mas eles são três. É o Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito de Deus. Se não existisse três, Jesus na cruz não clamava ao Pai. Entende? Se não existe três, quando ele subiu, ele não falava, o Espírito vai descer. Se não existisse três, lá no começo ele não falava assim, vamos fazer, entendeu? Agora, Renan, como que você acredita que o que está escrito é verdade? Eu acredito porque ele me encontrou. Então, talvez você seja ateu porque Deus não te encontrou ainda. Ele sabe quem é você, mas você não se deparou com ele. Não é que ele está errando em te encontrar, é que você está andando por caminhos tortos. Mas se você se encontrar com Deus, você nunca mais vai ser ateu. Não tem como. Como você explica um espirro deixar você para sempre numa cama? Aquele espirro que você dá forte, estoura uma veinha na cabeça, você fica para sempre numa cama. Não existe gente poderosa. Às vezes o cara esnoba o pobre, ele tem bilhões de reais na conta, de dólares, do que for, ele tem na conta, ele esnoba um pobre, ele dá um espirro, ele tá pior que o pobre. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: é o poder de Deus que rege o universo. Só que o que acontece com você de bom e de ruim, isso é fruto do que você planta. Então você fumou muito? Ah, agora eu me converti, parei de fumar. Teve câncer no pulmão. Nossa, Deus não me ama. Não é que Deus não te ama, você fumou, você não lembra? Eu já fui homossexual, me converti. Beleza, agora você descobriu que você tem AIDS. Ai, Deus me castigou. Deus não te castigou. Você aproveitou a vida. Entendeu? Então é isso, gente. É isso que eu queria explicar. O ateísmo, ele não tem base. Ele não tem base. Isso é uma falta de encontro com Deus. Ele não é religião, não é seita, não é organização. O ateísmo é uma filosofia de vida. Beleza, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.